O episódio de hoje é Três Mães de Fissurados Unidas pela Fenda Labiopalatina. Qual é a tua impressão sobre esse projeto Atlas Deepcast? Eu achei muito legal porque fala de uma forma muito esclarecedora e muito fácil de se entender. Que às vezes nem o próprio médico consegue explicar para a mãe e você sempre consegue fazer de uma forma que fique muito bem esclarecida. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Para isso, basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios, por isso fica ligado. Meu nome é Rony Furfur, eu sou médico dentista e coordenador do portal Atlas Lipcast. Nós tratamos de fendas labiopalatinas há muitos anos numa equipe multidisciplinar. Hoje eu quero fazer um agradecimento por absoluta justiça. E esse agradecimento é para a Karen, que é administradora de um grupo de mães que se reúne no WhatsApp e que nos proporcionou esse encontro com outras duas convidadas. Numa conversa informal com estas mães de crianças fissuradas, elas partilham suas experiências e reforçam a importância das comunidades, como esta do Atlas Lipcast, que agrega outras mães e congrega esforços de inclusão, de suporte recíproco, emocional e afetivo. Curiosamente, uma pessoa que tem uma ligação subliminar aqui com o tio Rony. Vamos ver se a gente consegue fazer a conexão. Boa noite, Tainá. Boa noite, tudo bem? Olá, Tainá. Eu estava exatamente aqui a comentar que a Tainá tem uma ligação subliminar com o tio Rony. É verdade. Eu vou explicar para as pessoas que nos ouvem. A Tainá tem o mesmo nome, embora escreva-se de forma diferente, o mesmo nome da minha filha. E agora nós temos também chegando aqui a nossa... Boa Karen. noite. Boa noite, Boa Karen. noite. Boa noite. Que bom ver vocês por aqui. Que ótimo. É muito bom poder contar com a presença de mães de fissurados, trazer aqui a experiência da fenda labiopalatina na primeira pessoa, pela voz de vocês que viveram, que vivem essa realidade todos os dias. E eu estou aqui só agora a aguardar uns segundinhos, porque eu acho que nós vamos ter mais uma pessoa aqui para conversar conosco, que deve estar quase a chegar. Muito provavelmente vai estar aqui a chegar. No entanto, para as pessoas não ficarem aqui em suspenso, a gente vai começar já a fazer as apresentações do nosso quadro de participantes, e vou começar então pelo longa-metragem que deu origem à série. Não é assim que a gente costuma dizer? Há um longa-metragem que deu origem à série. Karen, foi contigo que essa história começou, Karen. Sim. Muito boa noite, Karen. Boa noite a todos. De onde é que você está falando, Karen? Eu sou do estado de São Paulo, moro no interior. Boa. Karen, nós vamos receber já, aqui está ela, Gabriela. Boa noite também, Gabriela. Bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Tudo bem. Eu estava exatamente aqui fazendo as primeiras apresentações. A Karen estava nos dizendo que ela é do estado de São Paulo. E de que cidade, Karen? Eu moro em Jambeiro, é perto de São José dos Campos. Ok. Fica mais ou menos a que distância de São Paulo, capital? 1h30, mais ou menos, é bem perto. 1h30. Isso. Muito bem. Karen, sabe que as distâncias para os brasileiros são diferentes das distâncias para os portugueses. O Brasil é um país muito grande. O estado de São Paulo cabe Portugal várias vezes em fila indiana. Mas, ok.
Essa questão ela foi trazida aqui para a gente perceber, para que as pessoas que nos ouvem possam perceber que nem todas as pessoas estão com um hospital especializado à porta de casa, né? Isso não é uma bênção que caia em todas as casas. Então, a segunda convidada do dia, na sequência, na ordem de sequência de entrada, foi a Tainá. Tainá, que eu estava a dizer que é a xará da minha filha mais nova. Sim. Tainá, então, eu vou ter muita dificuldade em pronunciar o teu nome sem abrir aqui um sorriso por causa da minha filha. Tainá, conta-me coisas. De onde é que fala? Eu falo de São Paulo, capital mesmo. São Paulo, capital. Muito bem. São Paulo. E agora a Gabriela. Gabriela, de onde é que vem a Gabriela para encontrar-se conosco? Eu sou do interior de São Paulo. Sou vizinha da Karen de cidade, né? Minha cidade é bem perto da cidade dela. E eu moro em Caçapava. Fica próximo também de São José dos Campos, né? Uhum. Meninas, vocês todas têm filhos fissurados. Nenhuma de vocês tem fissura, nem palatina, nem nenhum tipo de fissura. Não. Não. Vocês, porventura, já foram avaliadas por alguma das consultas que vocês foram para fazer o toque do céu da boca, para perceber se vocês têm o palato realmente íntegro? Não, eu vi isso numa live sua. Foi fazer o teste. Acabei de ver isso. Muito bem, ok. Então eu queria começar pelo seguinte, Karen, o Gabriel tem uma fenda de que tipo? Unilateral transforame completa. Unilateral, transforame completa, ok. Para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, o que a Karen está a traduzir é o seguinte: o Gabriel, o filhinho da Karen, tem uma fenda que só apanhou um lado do lábio, ok? E ela vai desde o lábio até ao final do céu da boca. Portanto, toda a estrutura da cavidade oral ficou aberta em relação à fossa nasal apenas de um lado. Tá? Tainá, conta-me, o Tomás tem que tipo de fenda? É unilateral transformame completa também. Também é exatamente como o Gabriel. Ótimo. E, Gabriela, a Melinda? A Melinda também. A do lado esquerdo também é unilateral, transforame completa. Não é transforame completa, né? É só o palato mole. Eu não sei como que fala. Ah, então ela não tem fenda do lábio, ela só tem fenda do palato. Não, ela tem fenda do lábio também. Então essa é uma coisa interessante. Eu vou te dizer como é que se fala. Isso é uma classificação que não existia na classificação mais tradicional conhecida no Brasil, que é a classificação de Spina, que é uma classificação de um artigo produzido em 1972. A classificação de Spina não previa essa classificação desse tipo de fenda. Está relacionado com um gene, que é o gremlin-1. É uma parte de uma sequência genética que provoca esse fenótipo. Fenótipo é a aparência das coisas, tá? Quando a gente fala de genótipo, é o que está escrito no livro de montagem dos nossos filhos. E o fenótipo é a aparência que tem. Então, esse tipo de fenda foi classificado num artigo que foi publicado em 2020 ou 2019 pelo nosso grupo, fazendo uma correção, um acréscimo à classificação de Spina. Portanto, essa classificação que afeta o Tomás e o Gabriel é uma fenda do grupo 2, ok? Grupo 2 é transforamen. A fenda da Melinda é uma fenda do grupo 2A, ok? O grupo 2A é o grupo que tem o palato, aquilo que as pessoas chamam o céu da boca, a abóboda do céu da boca íntegra, mas tem a fenda posterior e a fenda anteriormente. Ok?
Então, Sim. essa é a classificação, é grupo 2A. Um acréscimo à classificação de espina que foi produzido. Portanto, daqui para frente, quando tu quiseres referir de uma forma objetiva e de comunicação fácil para os médicos, você pode falar que a sua filha tem uma fenda do grupo 2A na classificação de espina modificada. Ai, que bom saber. Tá legal? Tá bom. Legal. Então, a Melinda tem a classe, o grupo 2A, e vocês todas tiveram diagnóstico antes do nascimento? Sim. Karen? Eu tive. Com 20 também. semanas no morfológico. Na Eu fui morfológica. com 23 semanas no morfológico também. O meu foi 22 na morfológica. E no meu, o médico falou que era lábio e palato. Ótimo. Fantástico. E depois confirmou. Mas aí o outro médico, nos outros ultrassom, falou que era só lábio, que o palato estava íntegro e nasceu tudo aberto mesmo. Ok. Na realidade, o diagnóstico de uma fenda que apanhe o palato, ela nem sempre ela tem uma visão fácil. Hoje em dia, com os recursos que existem, com a ecografia em 4D, existe a ecografia em 3D e em 4D. Okay? E com as ecografias em 4D já é possível, muitas vezes, fazer esse diagnóstico diferencial. Alguma de vocês já ouviu falar na ecografia 4D? Sim. Já, não é? Sabem qual é a diferença da ecografia 4D para 3D? A qualidade da imagem, não é? Acredito que sim. Não. A questão é a seguinte, a radiografia em 3D, ela reconstrói tridimensionalmente a imagem que é obtida. Então, a ecografia em 2 dimensões faz uma série de sequências de fotografias, depois essas sequências são unidas e monta-se uma imagem tridimensional. A 4D, ela faz um filme durante algum tempo. Então, a 4ª dimensão é o tempo de exposição. Então, é possível perceber quando a criança faz determinados movimentos e, por vezes, a gente consegue apanhá-la a abrir a boquinha ou a fazer um movimento qualquer que se perceba a presença da fenda palatina. Ok? No caso do meu, quando foi fazer o ultrassom, o médico falou que o esôfago e o estômago estavam vazios, que já era devido ao padrão da deglutição. Isso, exatamente. Provavelmente. Aí no próximo ultrassom eu já falei pro médico, olha esse esôfago e estômago, pelo amor de Deus. Tava tudo ok depois. Ok, fantástico. Mas aí ele explicou que era por conta já do padrão da deglutição, por conta da fenda palatina. Isso mesmo, porque altera todo o padrão, pela óbvia razão de que há uma interferência, uma estrutura que não está completa, não é? Bom, pessoal, nós estamos aqui com um monte de pessoas na nossa live. Eu queria cumprimentar de uma forma genérica todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado pela presença de todas as pessoas que vieram assistir essa conversa, que vieram participar dessa conversa. Inclusive, eu tenho aqui um pedido de participação da live. Não é possível hoje fazer essa entrada, mas eu convido a voltarmos a falar aqui a Rafaela, acho que é a Rafaela Farias, que coloca aqui um pedido para participar da live. Eu te convido, Rafaela, a entrar num direct comigo depois e a gente combinar. Quem sabe na próxima segunda, 9h30, a Rafa não está aqui no nosso painel para participar e dar o seu testemunho. Seria muito bacana. Nós também temos aqui Medeiros, que diz que é uma mãe fissurada, com fissura palatina completa, e que também tem um bebê de 1 ano com fissura palatina completa. Que interessante, nós temos vários casos já conhecidos de pessoas que têm realmente essa sequência de hereditariedade identificada. Por isso, bem-vindos todos vocês, e nós vamos tentar, de alguma forma, oferecer a vocês um pouco mais de conhecimento, um pouco de alguma das experiências
partilhadas por essas mães. Todas vocês têm filhos com a volta de 1 ano, certo? Vamos começar pela Karen. O Gabriel está com 1 ano e... Está com 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. A Tainá, o Tomás tem? 11 meses. Mês que vem tá fazendo aí 1 aninho já. E a Melinda 1 aninho, é isso? Melinda, 1 aninho. Acabou de fazer 1 aninho. Muito bem. Então, Karen, o seu parto já foi durante a pandemia? Já foi na fase dos isolamentos? Não. Não. Não? Não. Não, nós pegamos a fase da palatoplastia na pandemia. A palatoplastia já na pandemia. Para vocês duas, isso. Tainá e Gabriela, como é que foi o parto? Como é que foi ter um filho durante esse período de restrição em que não havia possibilidade de vocês partilharem esse momento? Foi um pouco ruim porque não podia ter acompanhante, né? Então, a gente tem que se virar sozinha, não tem jeito, né? Foi estranho, né? O normal é todo mundo tem bebê, vai visita, né? A mãe tá mais perto e eu não pude ter isso, né? Não sei a Gabi aí como foi com ela. A Gabi vai contar como é que foi. Então, a minha gravidez inteira foi, né, durante a pandemia. Então, assim, minha família toda de São Paulo, não tive contato com ninguém durante a gravidez toda. Vi algumas vezes, assim, né, mas assim, de longe, porque era um grupo de risco. Mas no dia do parto, meu marido foi o único que pôde estar junto, né? Assim, ele me ajudou tudo. Então, eu tive um acompanhante, pelo menos, né? Ele foi bem, bem parceiro, assim. O lance da primeira amamentação, né? Foi meio complicado na hora, mas assim, rapidinho ela se adaptou e foi tudo tranquilo. Vocês foram todas acompanhadas por equipes especializadas. Karen, como é que foi no seu caso? Tu és a mais veterana da turma? Como é que foi no teu caso? Tu, depois que soubesse da fenda, tivesse logo suporte, tivesse logo apoio de uma equipe especializada? Então, lá na sala de ultrassom, o médico já me deu um telefone de um lugar que chama AFLAP. É uma extensão do Centrinho de Bauru, aqui em São José dos Campos. Uhum. E daí, isso era na sexta, liguei lá, na terça-feira já estava lá. É um lugar muito maravilhoso, muito acolhedor. Você vai lá, você já se sente mais tranquila. E daí eu passei pela assistente social, pela psicóloga. Daí eles falaram que assim que o Gabriel nascesse, era para a maternidade ligar imediatamente que a Fone iria lá ver ele, né? E assim foi. Daí não deixaram passar sonda nele. Ele saiu da barriga, já foi para machuquinha. Tivemos altas em 2 dias. E depois a gente ficou com consulta mensal, uma vez por mês, até chegar a pandemia. Depois da pandemia, eles ligavam por vídeo para saber se estava tudo bem. A Fono foi acompanhando o desenvolvimento dele. Muito legal. E no teu caso, Tainá, como é que foi? Quando eu descobri, né, eu conheci a Gabi no Face até, e ela me colocou no grupo, né, onde eu conheci a Karen também, e elas me falaram do Hospital Sobrapar, né, como o meu tratamento foi todo pelo SUS, eu fazia acompanhamento numa UBS, então onde eu ia ter o bebê era em outro hospital, então o outro hospital não tinha contato com o que estava acontecendo comigo, né, então lá no hospital não tive uma equipe, né, mas eu fui instruída pelo Sobrapar a não deixar ele, a dar a chuquinha para ele, né, mas no hospital não deixaram, então ele foi para UTI, a gente ficou longe aí, né, uns 3 dias, né, e ele ficou na sonda, ficou no copinho, depois deu muito insistir que eles deixaram eu dar a chuquinha, que aí a gente conseguiu sair junto. Muito bom. E contigo, Gabriela? Então, a minha história é bem parecida com a da Karen, né? Porque os nossos bebês nasceram no mesmo hospital e eu também fui acompanhada pela Flávia através dela. Eu conheci a Karen com 3 dias que eu descobri a fissura. Eu comecei a caçar um monte de coisa na internet e acabei entrando num grupo e conheci a Karen, que me indicou o FLAP.
E assim, a gente teve total apoio. Foi muito bom, assim, é muito bom você ter né, um lugar para se tentar se acalmar no momento que é difícil, né? No momento que a gente romantizar, né? Exatamente, sem romantizar. A gente não quer dramatizar nada, mas a gente não pode romantizar, porque o que vocês estão a referir aqui, e esse testemunho é muito importante, é que o fato de vocês terem recebido suporte antes, prévio, preparatório para esse momento, ele é determinante na alguns atropelos que são evitados, né? Algumas dificuldades extraordinárias que algumas famílias enfrentam, porque são apanhadas de surpresa. E a surpresa dessa notícia na hora do parto é muito diferente de ser recebida durante a gestação, por mais que isso possa ser aquilo que disseram uma das mães que falou na live passada, necessário fazer um luto daquele sonho inicial e encarar a realidade daí para frente. Eu queria só, antes da gente continuar a conversar, responder a uma questão que está aqui, de uma mãe que gostaria de partilhar a sua história, Medeiros. Medeiros, eu queria te convidar, então, a fazer o seguinte, ela pergunta como é que poderia participar da live, como vocês estão a fazer. As mães que quiserem vir conversar com o tio Rony nas lives de segunda, 9h30, podem enviar um direct para o Atlas Lipcast a dizer, olha, eu sou mãe de fissurado, ou eu sou fissurada, como tanto faz, a gente quer conversar com todos vocês para ajudar a esclarecer dúvidas, a dar informação. Vocês podem mandar um direct para nós e dizer, olha, eu quero participar da live. Ou então podem fazer isso através do nosso e-mail. O nosso e-mail que é atlaslipcast, eu vou colocar aqui nos comentários, tá? E vocês, basta enviar esse e-mail para o nosso back-office e nós depois contactamos vocês para poder combinar essa participação nas nossas lives. Provavelmente, um dia desses, a conversa será com uma anfitriã diferente. Será, por exemplo, a Karen, não sei, ou a Patrícia. Vamos ver o que vai acontecer por aí, o que é que vem por aí. Porque a Karen, pelo que eu percebi, quando recebeu a notícia, armou-se de coragem e partiu para a luta, não foi, Karen? Começou foi a assim. se movimentar. Foi 2 dias chorando sem parar. E meu marido falou assim, por que você está chorando? Isso tem conserto. Né? Ele me deu muito mais apoio. Ele digeriu assim, só isso? Mas é só isso? Isso tem conserto. Só que a gente escutava falar, né? Lábio leporino. Tinha lá o diagnóstico do palato, mas não entendia realmente o que era, né? Mas aí, nos primeiros dias, tipo, você vai olhar no Google, você só fica chocada. Aí eu tinha a irmã de uma amiga da nossa família, que o menino também nasceu fissurado, a gente começou a trocar figurinha, ela foi me acalmando, que ia dar tudo certo, e por fim o menino dela tinha o diagnóstico também da fenda palatina e nasceu só com a fissura de lábio. Mas eu fui tocando barco, me fortalecendo com ela, eu não estava no Google, não ficava vendo mais nada no Google. O que eu comecei a seguir foi no YouTube a Gabi Salles, mãe de Isaac, que também era lábio e palato, e me apeguei naquilo lá. Que meu filho ia nascer forte, saudável, que tinha conserto, que era uma criança normal. E assim foi. E quando é que a Karen teve a ideia de começar a reunir as pessoas aí nessa ideia de um grupo e de dar esse apoio? Porque aquilo que eu percebi da conversa que tive do briefing que fiz com a Tainá e com a Gabriela, é que a Karen, de certa forma, e eu já notei isso no grupo, onde a Karen fez a gentileza de nos convidar a participar, as pessoas têm em si uma certa referência, as pessoas vão à tua procura, porque tu te disponibilizaste generosa e altruisticamente a estar a fornecer apoio, suporte emocional, às vezes informativo, que é um papel que o Google, na verdade, não consegue fazer, porque está lá de tudo, né, Karen? É aquilo que você acabou de falar. O problema do Google é que as pessoas não conseguem filtrar a partir do que lhes vai aparecer numa pesquisa genérica. E muitas vezes aquilo que os motores de busca reconhecem são algoritmos de pesquisa
E isso acaba por levar as pessoas às tais imagens, às tais situações muito dramáticas que aumentam imenso a visualização e a replicabilidade e faz com que as pessoas se assustem, se preocupem, às vezes até muito mais do que deveriam, porque, como você disse, a fenda labiopalatina tem reabilitação, não é uma doença, é uma malformação congênita, e eu faço questão de dizer isso em todas as minhas lives, se possível. Não é uma doença, é uma malformação congênita que tem reabilitação total e desde que seja bem acompanhada. Então, Karen, me diz o que é que te impulsionou, como é que surgiu essa ideia de criar esse centro, esse núcleo de reunião de mães? O objetivo era de dar apoio mesmo, né? Porque que nem eu, a Gabi, nós somos privilegiadas de já ter um suporte desde grávida. Tem mãezinha que chega no grupo que tá tocando a vida sem saber de nada, né? Às vezes tá com o bebezinho ali mamando, com um bebê com fenda palatina, mamando num furinho de fábrica, o bebê acaba perdendo peso, porque se esforça muito, muita coisa, elas acabam aprendendo com a gente ali dentro do grupo por já não ter esse suporte. O objetivo foi esse, um ajudar o outro, a gente trocar experiência, como outras mães também já me fortaleceram, né? Eu que eu falo para as meninas, a gente tem que ajudar as outras. Quando chega as meninas gestantes lá, né, com aquele abismo, eu falo, não, vai no Google. O que vocês tiverem de questões, perguntem para a gente. Estamos sempre à disposição. Porque no dia a dia a gente vê que aquilo que eles pregam lá não tem nada a ver. Gabriel mesmo foi uma criança, está desenvolvendo como qualquer criança. Ele não teve dificuldade no mamar, ele não teve dificuldade no comer e a fala também está progredindo muito bem, como você já viu nos vídeos. Exatamente. É lindo, teu filho é lindo, sem dúvida. Muito legal. Eu tenho o prazer e a alegria de ter essa oportunidade, muitas vezes, de pais que partilham essas histórias. Sabe que o Fissurados pelo João está aqui dizendo também que é uma coisa fantástica, que é um garoto que conquista toda a gente com um sorriso e ganhou uma linda família fissurada com a tia Karen, que é um dos anjos, tá vendo, tia Karen? Muito bonito isso. Tainá. É muito bonito. A gente fala que lá nós somos uma família mesmo, né, Gabi? Tainá também tá aí, lá a gente somos muito unidas. Eu vejo isso. Tem diversos grupos por aí, eu até estou em outros grupos, mas o nosso, até agora, acho que tem um diferencial maior, porque realmente um apoia o outro mesmo. Nunca ninguém fica ali sem uma resposta. É verdade, é verdade. Eu sou testemunha disso. Eu acompanho isso de perto e é muito bonito o trabalho que vocês fazem. Mesmo muito importante. Tainá, como é que tu foste parar então ao grupo? Como é que tu chegaste a Karen? Eu fiquei chorando aí uma semana, né? Não foi só 2 dias. Foi muito difícil quando a gente descobriu, eu e meu esposo. E aí eu postei num grupo do Facebook e a Gabi apareceu perguntando se eu queria participar de um grupo do WhatsApp, né? E aí eu falei que queria, elas me adicionaram. E aí eu conheci a Gabi, conheci a Karen, né? E para mim foi muito gratificante, tudo que eu sei hoje, eu agradeço muito a elas sabem disso, né? Eu agradeço a Karen principalmente o tempo inteiro, né? Tudo que eu sei hoje foi através delas, né? Até o furinho na mamadeira, né? Quando o Tomás nasceu, eu dava a chuquinha lá, o furinho pequenininho, ele demorava muito para mamar, e tinha a questão do peso, né? E aí depois as meninas me orientaram, fura o bico, né? Porque no hospital a gente não tem isso. Né? No Google a gente também não tem essas informações, né? Então, e a questão do amamentar, né? Para mim foi muito difícil, sei que para elas também foram, né? Que nos primeiros meses a gente exige muito, né? Mas é uma coisa que infelizmente a gente não consegue. É muito estressante para a gente, estressante para o bebê. Então é bom ouvir outras pessoas, né? Ver que não é você. Né? O problema não é você. Você não está conseguindo, ele não dar o leite para o seu filho. Né? E ouvir outras mães, né, é muito gratificante, a gente se sente melhor. Eu conheci elas assim, e a gente se ajuda o tempo inteiro, né? Mesmo o Gabriel já tá grande, já passou aí, né, metade do caminho, né? E agora Melinda vai fazer
Bastante ainda. Ainda tem bastante. Tô mais a fazer o palato também. Mas a gente sempre está se falando, a gente sempre tira dúvidas, né? A gente olha, a gente fala do desenvolvimento deles, né? Não fica também só ali na fissura, né? A gente conversa, ele tá assim, ela tá assim, sabe? Eu acho que esse grupo é muito bom. Que legal. Tainá, eu posso partilhar a tua atividade profissional? Pode, claro. Então, eu queria te fazer uma pergunta exatamente por causa disso. Você, como profissional da psicologia, como é que foi para você perceber que, de repente, você era a história do teu herói transformado, não é? Portanto, você que ajudava emocionalmente as pessoas, de repente, se vê no meio do furacão, no olho do furacão. Como é que tu conseguiste separar ou não conseguiste separar a mãe e a profissional? Como é que foi buscar esse equilíbrio aí? Quando eu descobri, comentei para algumas pessoas falaram, o bom é que você é psicóloga, né? Só que naquele momento, eu sou mãe, né? A psicóloga ficou totalmente de lado, né? Então, muita terapia, né, me ajudou, porque não dá, a psicologia ajuda em questão de desenvolvimento, né, algumas coisas, mas naquele momento eu sou mãe, então não importa se eu sou psicóloga, sabe? Não dá, é totalmente diferente. Eu estou fazendo essa pergunta já de caso pensado, viu, Tainá? Para que algumas mães que são terapeutas da fala, que são psicólogas, que são médicas dentistas, que são médicas, percebam que quando isso acontece, estão todos no mesmo barco. O nível passa, a régua passa e põe todo mundo igual. Não há generais, não há marinheiros, fica tudo muito direito, porque é muito difícil pensar, não é? Numa situação em que você tem que conjecturar o que está a lei da sobrevivência para a tua cria, para o teu filho, não é? E tentar ser imparcial, ser consciente. Nessa altura não há a lei da sobrevivência fala mais alto, necessariamente, não é? Gabi, então tu também chegaste ao grupo através da Karen, não foi? Foi sim. Como é que Eu foi? cacei Você procurou? tudo. Então, no dia que eu descobri a fissura, eu fiquei desolada. A única coisa que passava pela minha cabeça é que, nossa, é uma menina, como que ela vai passar batom? Era a única coisa que eu pensava. Claro que sim. Claro que sim. E no mesmo dia eu virei à noite na internet, procurando coisas no Facebook, no Instagram e tal. E depois de 2 dias eu achei um grupo de mães, que não era esse que a gente participa, mas que tinha Karen. E aí ela viu o DDD do meu número e me chamou, falou, peraí, a gente mora perto. E a gente acabou virando uma grande amizade que não se fala só de fissura. A gente fala muito sobre a vida pessoal, a gente se visita, é bacana. E o meu coração ele só ficou assim, tranquilo no dia que eu conheci o Gabriel. Né? E eu vi que ele era normal, porque até então você não sabe, né? Você fica com medo de tudo. Como vai comer? Como vai. Será que ele vai ser normal? Será que vai andar? Será que vai. Né? Um monte de coisa passa pela sua cabeça. E quando eu vi o Gabriel, eu vi que ele era absolutamente normal. E aí acalmou muito meu coração. E tivemos todo o acompanhamento da Flávia por conta da Karen, né? Foi ela que indicou. No mesmo dia que eu falei com ela, ela já passou o meu telefone para o pessoal lá da Flávia e eles entraram em contato comigo. E assim, eu tive todo o suporte, graças a ela, né? Sou muito grata a ela. Que legal, que bacana. Mas quando aparece mãe de outros lugares também, de outros estados, tem vários centrinhos paralelos, né? Eu caço para todo mundo, eu falo, olha, tem um perto aí, tem tal lugar aí, tem tantos lugares de referência aí. Isso. Eu também ajudo nos outros estados também. Tainá, tem aqui o JP Mega Manutenções, que está a dar aqui indicações
Para Gabi. Gabi, orgulho de você. Ah, é meu marido. Muito bem. A partir de quando passou aqui a mensagem, achei que fosse algum paciente, mas não, percebi agora que o JP é o pai da criança. É o pai da menina. Muito bem. A Gabriela é o exemplo de mãe e guerreira. É minha irmã. Olha a tua irmã aí, Gabriela. Tá vendo? A Juliana aqui deixando o testemunho. Bom, essa ideia que vocês referem, que a Karen fez aqui uma chamada muito importante, é que a internet tem esse problema que nós referimos no princípio, de disponibilizar coisas que não acrescentam rigorosamente nada e às vezes até podem dificultar a vida a algumas mães, mas, por outro lado, gera situações como essa da criação do grupo de mães que permite que vocês, enquanto grupo organizado, atinjam locais muito mais longínquos, não é? Nós no Atlas Lipcast, começamos o projeto em Portugal, o projeto estendeu-se para o Brasil, já chegamos a Angola, em Moçambique, e o nosso objetivo é exatamente ajudar e levar informação e orientação onde houver um falante de língua portuguesa. Tá? Porque o problema que eu vejo ao longo de tantos anos a trabalhar com fenda labiopalatina continua a ser referido por vocês que acabaram de ter uma criança agora, não é? Portanto, vocês tiveram filhos há 2 anos, há 1 ano, há 11 meses, e como é que é possível que hoje, no tempo da informação, ainda existam mães com esse tempo de gravidez que digam eu não sabia nada, eu nem sabia que isso existia, não é? Portanto, é muito importante e principalmente porque vocês 3 estão no estado de São Paulo. Para quem não conhece o Brasil, estar no estado de São Paulo é estar eventualmente a mais de 1 hora de um hospital de referência em termos de viagem. Mas, por exemplo, eu vi aqui passar uma mensagem qualquer que referia Pernambuco. Aqui, o Fissurados pelo João, são de Pernambuco. E repara que eles referem exatamente isso, recebem ajuda de mães de vários estados. A Karen falou que há centrinhos em muitos lados. Centrinhos são centros de tratamento de fissurados que são especializados nessa matéria, que têm equipas organizadas. Mas há locais onde essa situação não está estabelecida. E essas famílias podem não ter acesso fácil, nem difícil sequer, é só muito difícil conseguir chegar a algum centro de tratamento. Então, a informação nessa altura faz toda a diferença, para que esses pais não se sintam sozinhos, porque a experiência de ouvir um médico dizer não, o seu filho vai ficar bem, é completamente diferente de ouvir o meu filho está bem, olha aqui como está o meu filho. Não é? Para vocês mães, ouvir o meu filho estar bem não é diferente de ouvir o seu filho vai ficar bem? Sim, com certeza. Pois é. Olha, a gente tem aqui um testemunho da Lola Macedo. Quando foi com a minha filha, não conhecia nada, não sabia nada, pois agora é bem mais fácil com a NET. É bem mais fácil e ainda assim acontece isso, das dificuldades, mas pelo menos já se começa a haver essa organização e essa congregação de esforços para que a informação chegue mais rapidamente e com mais propriedade. Vocês disseram que organizavam encontros pessoais, presenciais. Como é que vocês geriram esses encontros durante esse período de confinamento? Você responde, Caio? Quando a Gabi descobriu, eu falei pra ela, eu falei assim, a gente mora perto, vem aqui em casa, você vai ver um fissuradinho de perto, você vai ver que ele é uma criança totalmente normal. Aí ela fala, a gente vai mesmo. Daí eu mandando os vidinhos dele pra ela, e eles viram que era totalmente normal. E daí, quando o Gabriel fez 1 ano, no fim de agosto, eu resolvi fazer um bolinho, era pandemia, só veio ela, acho que mais umas 7 pessoas, contando com as crianças já. Daí foi no dia que eles vieram conhecer o Gabriel pessoalmente. E eu também não podia ter muitas pessoas, que nós já estávamos na porta de fazer palatoplastia, né? Tinha que resguardar ele. Exatamente.
E esse momento para vocês, Gabriela, como é que foi? O momento de chegar perto do Gabriel e ver, realmente não é o que ela dizia, é o que eu estou vendo. Exatamente. A Karen falou uma vez e depois eu parei para pensar. Parece que a gente desceu do carro, tanto eu quanto meu marido e os meus filhos também, que a gente não via nada além do Gabriel. Só enxergava o Gabriel. Eu só conseguia ver ele. Eu lembro que ele estava sentado no chão e eu sentei do lado dele e é uma criança normal. Eu tenho 2 outros filhos que é normal, né? Que não tem nada. E assim, o Gabriel era exatamente igual. Então, assim, não tinha para que tanto desespero. É claro que é uma criança que vai passar por cirurgia, vai passar por situações que talvez uma outra criança com uma formação não passe, mas passe por outras coisas, né? Mas foi lindo, assim, foi muito bom. Eu nunca vou esquecer desse momento. Olha, a Daí Garcês fala que a falta de preparo dos profissionais também é uma grande dificuldade. O filho dela nasceu há 16 anos, ela mora na capital, em Brasília, tá? E no hospital que ele nasceu, nenhum dos profissionais sabia tirar as dúvidas que ela tinha para se orientar, para orientar o seu filho. Mas até hoje ainda existe muito isso. Cara, é esse feedback que eu gostaria de perceber, porque eu também tenho esse feedback da minha parte. Os pacientes que chegam depois tardiamente, já com alguns filhos mais idosos ou mais jovens, também chegam com muitas dessas queixas. Mas onde o meu filho nasceu ninguém sabia nada, os enfermeiros, os médicos ficaram espantados. Isso também acontece muito frequentemente no grupo? Acontece, mas não assim frequentemente, porque daí a gente vai orientando elas, né? Então elas conseguem ir caminhando, a gente vai indicando os lugares que vão conseguir o acompanhamento e tal. Mas eu cheguei a conhecer criança que só foi comer comida sólida depois que fez palatoplastia. O próprio pediatra falou que a criança não poderia comer. Meu Deus. Quando eu descobri, o meu ginecologista, eu falei para ele, né, tudo, e ele falou, olha, não conheço, vou ter que estudar o seu caso. Nunca peguei ninguém assim, né? Então, a gente foi aprendendo, né, os 2 juntos. Certo. Isso, e nessa altura vocês tiveram algum contato com alguma equipe que pudesse dar alguma luz para ajudar esse profissional? Então, como a Gabi me indicou sobre a Par, né? E eu já consegui a vaga lá, então eu fui lá, eles me orientaram, né, tudo. E quando ele ficou sabendo que eu já estava encaminhada, então ele meio que ficou tranquilo. Também não vi muito interesse, assim, na parte dele em continuarmos juntos, né? Tanto que hoje eu não passo mais com ele, né? Eu passo com uma outra pessoa, mas o meu acompanhamento mesmo com o Tomás é lá no Sobrapar. Certo, exatamente. Mas aí está a grande questão que vocês estão situadas em São Paulo, mais perto, menos perto, há uma série de centros de tratamento que permitem que as vossas crianças tenham um acompanhamento mais próximo. E essa situação que a gente está falando dos casos que estão mais longe é que a gente tem que tentar fazer com que essa informação, como a Karen falou e bem, que essa informação chegue para que, mesmo quando acontece dessas pessoas nos procurarem e dizer no hospital onde o meu filho nasceu não havia nada, calma aí que a gente daqui para frente te ajuda, a gente daqui para frente te orienta, porque é muito possível e é bastante importante essa ajuda que nós podemos dar mesmo sem estar presentes fisicamente, não é, Karen? Tu também tens essa percepção de que a nossa influência pode ser muito importante para essas famílias? Muito. E é que nem assim, quando surgia alguma dúvida, a Fono do Gabriel também sempre esteve disposta, sabe, a ajudar. Quando era algum caso assim que eu via que
não era só aumentar um furo da mamadeira que iria dar certo, eu conversava com ela entrava em contato com a mãe, até hoje, se eu falar para ela, olha, eu tô precisando de uma ajuda com tal mãe, ela vai lá e ajuda, a nutricionista do Centrinho, a Sueli também sempre muito parceira, tem vários profissionais aí no nosso grupo que ajuda bastante, sabe? Exatamente, exatamente. É o que eu falo, quando eu falo com propriedade, o que eu não sei eu busco lá os especialistas. Exato. Ninguém sabe tudo, né, Karen? É muito importante isso também. Nós tivemos numa das lives uma história de uma das mães que dizia que contava uma história acerca de um profissional que, não sabendo, acabou por prestar informações não devidas. E isso, às vezes, é importante que os profissionais tenham esse senso de dizer, olha, eu posso ir até aqui, mas daqui eu vou ter que pesquisar para poder te ajudar e responder. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Não existe essa enciclopédia humana, esse depositório humano em que o cérebro de uma pessoa consiga ter todas as respostas. A gente guarda muita coisa, é óbvio, com a experiência a gente vai aprendendo muito, vai aprendendo de várias áreas, mas é preciso, por vezes, pegar para estudar e estudar situações que podem ser importantes, não só para aquele momento, mas para outras pessoas que venham logo a seguir. Tem um comentário aqui de uma das mães que me disse uma coisa que me cortou o coração e eu gostaria de um comentário de vocês. Houve uma mãe que disse assim, parece que as crianças... Gorete o nome dela. Parece que as crianças fissuradas são invisíveis. Vocês sentem isso? Eu não. Não. Também não. Eu acho que para mim a fissura foi só uma fissura. E eu saí com o Gabriel, ninguém sequer me pergunta se ele era operado. E quando não me perguntam, eu conto também, porque eu tenho orgulho de falar. Sim. Eu acho que depende muito da nossa rede de apoio. Eu também penso assim, né? É que nem pra gente, a gente olha, a gente nem lembra da fissura, né? Acho que as meninas também têm isso, é só uma fissura, né? É natural, né, pra gente. Já teve vezes quando o Tomás não tinha feito a cirurgia, de levar ele no posto, as pessoas olharem, né, tudo, mas ninguém nunca chegar a perguntar. Mas é que nem eu falei, às vezes até eu mesmo falo, é normal. Eu acho que a visão dessa mãe foi mais no sentido de responsabilidade social do Estado. Será que não será mais nesse sentido? Vocês sentiram que foram suportadas em termos do sistema de saúde, a estrutura do sistema de saúde foi bastante, foi presente para vocês? No meu caso, eu acredito que foi. Sim, a gente tem uma equipe completa mesmo lá na FLAC. E a Sobrapar também, né? Tem uma equipe muito boa. Eu acho essa questão muito importante, que o assunto do fissurado, isso é uma das coisas que eu me bato sempre, Karen, Gabi e Tainá, é que esse assunto saia do aquário, que esse assunto não seja um assunto para ser conversado só entre nós que vivemos no mundo da fissura. É muito importante que o comum dos seres que circula nas ruas saiba que existe uma fissura labiopalatina, saiba que essa malformação congênita não é uma coisa rara, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer gestação, porque a possibilidade de acontecer existe sempre em qualquer gravidez, mesmo que a probabilidade seja muito pequena. Então, especialmente se nós contarmos as tais situações que eu expliquei para vocês, do toque do céu da boca, que há muitas famílias que passam gerações e de geração em geração com aquele código genético com manifestações muito pequenas e só vai se manifestar num determinado momento. Por exemplo, a Regiane diz que descobriu a fissura somente no parto e que teve todo o suporte, provavelmente deve ser a nível dos cuidadores do hospital e dos profissionais, mas ela só se sentiu acolhida mesmo quando conheceu outras mães. E ela diz, é muito bom compartilhar experiências. A Nátia Joecir diz, na maternidade onde eu tive a minha bebê foi maravilhoso. Eu só descobri na hora do parto e foi uma surpresa e tanto.
É interessante essa visão de quem conseguiu fazer essa ultrapassagem sem trauma, não é? Sem perceber esse impacto tão grande. Porque as pessoas são todas diferentes, né, Tainá? A capacidade de absorção de impacto e a resolução interna de cada um também é uma coisa muito individual, não é? Fala Sim, um com pouquinho sobre isso certeza. para essas mães. Com certeza. Somos únicos, né? Somos pessoas diferentes. Então, cada um tem sua essência, né? Como a gente fala. Exatamente. Karen, qual é na tua opinião assim a situação de maior dificuldade? Qual é o desafio maior ou mais frequente que os pais, mães nesse caso, os pais encontram a partir do nascimento dos seus filhos, quando elas chegam nos grupos de vocês? Qual é o principal? Assim, existe um problema que ressalta mais do que todos os outros? Alguns lugares não tem um acompanhamento rápido e fácil, como eu e a Gabi teve aqui, né? Tem alguns lugares lá para a região do norte que é bem precário. Certo. Tem criança de 2 anos que nem lábio fez. A maioria das mãezinhas de lá acaba descendo para São Paulo, para Campinas, porque a Sobrapar aceita o país inteiro. Certo. E mesmo assim há casos que vão mais longe do que isso, Karen. Nós temos casos que chegam em adultos ainda com essas situações. A nossa gestora do projeto Atlas Lipcast, a Ana Stabel, ela trabalhou muitos anos numa organização não governamental e eles chegaram a operar pessoas com mais de 60 anos com uma fissura completamente virgem, sem nenhuma intervenção prévia. Lábio aberto, palato aberto, é incrível. Eu entrevistei, inclusive, uma índia, a Josineide, ela é da tribo Trucacabrobó. Eu espero não ter dito errado, que ela vai ficar chateada comigo, mas eu acho que é isso. Trucacabrobó. Ela é do interior de Pernambuco e ela nasceu com fenda isolada do palato e viveu até aos 20 e tal anos com a fenda intacta, porque havia questões culturais a interferir, havia a distância, a tribo vive a 800 quilômetros da capital do estado, então todas essas situações, por vezes, também dificultam, aumentam o espaço, o degrau, a decalagem para poder conseguir uma recuperação, uma reabilitação adequada, não é? Aqui Sim, no Brasil, a gente tem o TFD, né? O transporte fora do domicílio, que para onde tiver consulta, o Estado é obrigado a custear, né? Dar as passagens, ajuda de custo, alimentação. Na real situação, nem sempre eles dão tudo isso, mas a maioria das vezes o transporte consegue sim. Exatamente. Essa informação é muito importante. Mães que estão ouvindo agora, que eventualmente venham ouvir essa live nas gravações, o Brasil tem um sistema de transporte que é custeado pelo Estado, não é isso, Karen? Que chama... Isso. TFD. TFD. Transporte fora do domicílio. Fora do domicílio. Isso para qualquer paciente que esteja no SUS, né, é direito. Se no seu local de residência não tem, o seu município é obrigado a te levar onde tem o tratamento. Muito bom, muito bom. Eu me lembro de um dos fissurados que eu conheci, que ele, na altura, provavelmente, quando ele se tratou, ele já é adulto agora, não devia existir esse tipo de coisa. Eu peço a vocês desculpas pela minha ignorância, porque sendo brasileiro, eu vivo fora do Brasil há 35 anos. Então, eu não sei muita coisa do Brasil, sei mais de Portugal do que do Brasil, naturalmente. São 35 anos longe daí. E esse meu amigo, ele dizia que tinha que se deslocar do interior da Bahia para o hospital mais próximo,
que tinha tratamento, para fazer as suas terapias, a terapia da fonoaudiologia, e acho que na altura dele o transporte, não sei se era já com esse benefício. Por isso, os pais fiquem atentos, quem estiver no SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, em Portugal é o SNS, é o Sistema Nacional de Saúde. Aqui nós não temos essa característica de transporte, mas no Brasil há, e os fissurados devem procurar essa situação. Acho que a Gabriela desconectou-se. A Gabriela daqui a pouco deve regressar, a gente vai continuar. Eu vou aproveitar para falar aqui que o Fissurados pelo João diz que gosta muito das nossas lives. Obrigado, Fissurados pelo João, muito, muito bem haja por isso. E ele diz que ainda ama mais essa demonstração de superação que o filho dele tem vivendo no interior, numa cidade distante, mas que o João, com a sua capacidade, já cativou todas as pessoas à sua volta. Aqui o pai da criança, sentimos na pele a ignorância das pessoas. O JP, deve ser João Paulo ou João Pedro, não faço ideia. Como é que é? Será, Gabriela? Vocês conhecem? O marido da Gabi é João Paulo. João Paulo. Ele disse que sentiu na pele a ignorância das pessoas antes da queloplastia da Melinda. Pois é exatamente isso, as pessoas não têm conhecimento sobre a fissura, por isso fazem perguntas sem nexo a respeito. Por isso é que é tão importante a gente sair do aquário e quebrar essas barreiras. Por isso é que o trabalho da Karen, o trabalho da Gabi, o trabalho da Tainá, o trabalho do Atlas Lipcast é tão importante para levar essa informação para todo lado. Aqui a mãe, fissurada pelo João, diz que descobriu a fissura do João com 5 meses de gestação. 1 mês foi para chorar. E depois foi só para buscar informação, para quando o João chegasse, a mãe dele estar pronta para cuidar dele. Muito bacana isso, muito interessante. A verdade é que quase todas essas histórias, Karen, têm uma coisa em comum, que é uma história de superação. Vocês são perfeitamente incríveis nessa força de retomada, de reconexão, né? Como é que vocês encontram essa... Onde é que vão buscar essa energia? Já está de volta. Já está, Gabriela. Caiu. Como é que se reconstrói essa energia, Karen? Olha, reconstrói na hora que eu tenho que entregar meu filho na porta do centro cirúrgico. Tem que ser forte para aguentar o pós-operatório. E saber que... Eu nunca tive medo da cirurgia, né? Ele já fez o lábio, já fez palato. Eu sempre tive medo da recuperação depois, mas graças a Deus deu tudo certo por aqui. É uns 5, 6 dias ali meio enjoadinho, né, de adaptação, mas depois fica bem normal. A gente não tem por onde correr, tem que ser forte e encarar. Essa é uma das grandes questões. As minhas filhas chateiam-se comigo porque eu digo muitas vezes assim, a vida não é como a gente gostaria que fosse, a vida é como ela é. E nesse momento é exatamente isso que a Karen está dizendo. Chega naquele momento, não tem escolha, tem que fazer. E é fazer por ele, não é? Daí que vem a força. Será que é por aí também, Tainá? Qual é a sua opinião profissional sobre isso? Com certeza. Eu acho que eles trazem muitas forças pra gente, né? Quando a gente vê ali, o que a Karen falou, quando eu fui deixar o Tomás para fazer a primeira cirurgia, tão pequenininho ali, que ele fez com 3 meses, né? Quase 4. A gente vê força, mas é deles, né? Vem deles, eles que dão essas forças pra gente. Gabriela, tu estás à porta da palatoplastia, não é isso? Conta para nós o que é que está a passar na tua cabeça, como é que tu estás a lidar com esse momento agora, quase a chegar à palatoplastia. Então, é uma mistura de sentimentos, né? É medo, alegria, tudo ao mesmo tempo, né? Você sente tudo. O entregar o filho... E o dia mais temido. Exatamente, é isso mesmo. É muito... O entregar o filho no centro cirúrgico, eu acho que é a parte mais complicada, assim. O desapego na hora, assim, é muito complicado.
Eu acho que esse momento ele mexe com conceitos que são conceitos subliminares da mãe, não é? Que é aquela cena da leoa que vê a sua cria e quer tomar conta da situação, mas aquele momento foge do controle e aí a Foge do leoa controle. fica... E a gente não aceita que fuja do controle. Quando o assunto é filho, é muito difícil. Mas eu falo tranquilo, foi na primeira, tenho certeza que vai dar tudo certo. É o que eu falo muito para os meus pacientes. A gente não tem controle de tudo, não tem controle das, né? E nesse momento a gente para e realmente vê, né? Não dá para controlar tudo, né? Infelizmente. Exatamente. O controle ele é muito relativo, né? Nós conseguimos até a informação, ao ponto da informação, mas o controlar efetivamente aquilo que pode ou que não pode acontecer não está nos domínios de vocês. Eu vou colocar o meu telefone para carregar aqui porque eu estou ficando com pouca bateria. Agora sim, já podemos continuar à vontade. Karen, essa situação da palatoplastia é um momento importante porque vai restituir a integridade de uma estrutura que deveria estar separada e tal, mas o impacto visual para os pais é muito menor do que o impacto da queiloplastia, ou seja, da cirurgia do lábio. Como é que vocês viveram o momento de que tinham aquele... Porque os pais têm uma pré-concepção de como é que vai ser o sorriso rasgadinho antes, mas depois apaixonam-se pelo sorriso rasgadinho. É verdade ou não? Muito, muito. A gente sente até falta depois da cirurgia. É isso que eu queria saber. Como é que é depois? Não tem uma mãe. Aquele sorriso rasgadinho desapareceu. E a gente vê, né? Passa o tempo de cirurgia, depois a criança vai crescendo, a gente continua colocando foto do bebê com sorrisinho rasgado lá na rede social, no status do WhatsApp. Acho que é a primeira imagem que a gente tem deles, né? E é apaixonante, é nossos filhos, né? Então é a primeira imagem que fica. O meu marido sofreu um acidente recentemente, esses dias, né? E, assim, poderia ter sido muito pior, mas isso fez com que cortasse isso aqui dele. E em vez da pessoa ficar, assim, desesperada, porque eu fiquei desesperada quando ele me ligou em chamada de vídeo, ele tava rindo, feliz, falando que ele ia ter uma cicatriz igual a da Melinda. E realmente ficou igual, ficou bem parecida. Que máximo! Olha, a minha admiração, meu carinho para o João, que coisa tão linda, que coisa bonita. Eu estou com os pelos em pé aqui. É isso mesmo, é bacana essa identificação, essa identidade. É muito bonito isso, muito bonito mesmo. A realidade, às vezes, bate a porta de outra forma. E algumas mães já têm essa situação. Eu estou-me a lembrar de uma das últimas segunda 9h30 que nós fizemos, foi com a Iracema Rocha, que é fonoaudióloga, fissurada, ela nasceu fissurada, é fonoaudióloga, olha que barato isso, né? E ela agora tem um filho fissurado também. Então, tá vendo, Tainá? Ela é fonoaudióloga e tem um filho fissurado, e ela própria é fissurada, que ela é um verdadeiro 3 em 1, né? Uhum. E é incrível isso. É incrível essa experiência de paixão. E o mais interessante que a Karen relata é continuar depois com aquela imagem apaixonada do sorriso rasgadinho. É das coisas mais lindas que eu já ouvi da descrição das fendas, foi exatamente esse nome que vocês arranjaram, o sorriso rasgadinho. É lindo isso. É muito lindo essa forma majestosa de trazer para um universo mágico aquilo que é apenas exatamente uma característica e que é temporária, não é? E que vai ser temporária. Felizmente, nos dias que correm, vai ser temporária. Agora, vocês três têm filhos com fenda transforamen. Todas três têm filhos que vão ter ainda uma jornada
longa pela frente. Vocês já sabem, a Karen há pouco riu-se da metade do caminho, né, Karen? Eu tinha uma esperança. Eu tinha uma esperança. Como é que vocês estão? Como é que vocês sentem? Porque há um intervalo muito grande entre o final dessa primeira fase e o início da próxima fase. Ou seja, depois que encerram as cirurgias primárias, que é a palatoplastia, a queloplastia, a palatoplastia, depois há de vir o enxerto ósseo secundário, que é muito mais à frente. Vocês já têm assim, uma expectativa sobre isso? Vocês já pararam para pensar nisso em algum momento? Sim, acho que todas nós. Pode falar, Karen. Não, pode falar. Só falei que eu. Eu acho Não, que a gente nem, até... né? Fala. A gente até fala, eu e a Gabi fala muito. A gente fala, tá falando de uma cirurgia e já fala na outra. A gente, não, calma, vamos devagar, porque não dá pra ficar falando tudo junto, né? Senão a gente enlouquece também. Mas acho que a preocupação, ela fica. A gente tenta dizer assim, né? Ó, a queloplastia foi difícil. Mas a palatoplastia é pior. Exatamente. A palatoplastia. E agora a gente está falando do enxerto. O enxerto é bem pior. Pra gente não se matar agora. Eu achei a palatoplastia mais fácil. Ai, Deus ajude que seja aqui também. A palatoplastia é um momento importante para a questão do desenvolvimento funcional da fala, muito determinante nessa altura. Por isso, é uma cirurgia marcante. Mas, se a gente for fazer assim, fica muito difícil pensar e valorizar, porque a queloplastia é determinante também para a alimentação, para a estética. Quer dizer, todas essas Nós contamos o dia, né, para chegar à queloplastia. Depois a gente começa a contar os dias para palatoplastia. Daí a gente começa a contar os anos para chegar no enxerto. Exatamente. E depois do enxerto, começa a contar os anos para chegar ao final do tratamento ortodôntico. Então, aqui começa a parte ortodôntica, a ortopedia começa aos 5 anos. Até se a criança tiver maturidade. Isso. E até a odonto da FLAP falou que se o Gabriel tiver maturidade aos 3 anos e meio, beirando 4, já dá para colocar as pistas planas, sabe? Para descruzar a mordida. Isso mesmo. Muito bem. Essa é uma questão que a gente já conversou e já foi, inclusive, falado num dos nossos dropcasts, num dos capítulos do nosso podcast live que a gente faz aos domingos, exatamente para esclarecer que o início do tratamento ortodôntico, no caso das fissuras labiopalatinas, tem muito mais a ver com a condição da arcada dentária daquela criança e com a maturidade emocional dessa criança, a capacidade de colaboração dessa criança. Muitas vezes essas crianças surpreendem, tá? Às vezes alguns ortodontistas clássicos têm a tendência a acreditar que não vai ser possível fazer um tratamento porque a criança é muito jovem, mas na realidade não é assim. Essas crianças têm uma capacidade de se reinventar, de se construir, que é uma coisa incrível. Eu, inclusive, refiro-me geralmente a essas crianças como os meus pequenos heróis, porque eles são admiráveis, são verdadeiros heróis mesmo. Fazem coisas que as pessoas não têm a menor noção do grau de dificuldade que eles conseguem superar. Eu queria agora, nós já estamos com mais de 1 hora, a conversa passa voando e a gente acaba por não perceber. Eu queria saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar para que o Tirone tentar ajudar vocês a diminuir o degrau, o próximo passo, alguma pedrinha no sapato. A Karen tem estado mais indiretamente em contato comigo. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é dúvida de outras mães também, né? O Legal. dente da fenda do Gabriel tá nascendo, ele não tinha uma fenda ampla na gengiva, era só dividiu ali, mas partiu, né?
e esse dente está nascendo. Mesmo assim, não tem chance de escapar do enxerto, não é isso? Mesmo assim, é muito difícil, porque não é provável. O que acontece na fenda, Karen, é que vamos fazer uma imagem ilustrativa, tá bem? Para vocês pensarem. O que acontece na construção do osso alveolar, que é o osso que constrói aquela muralha onde vão nascer os dentes, ele não nasceu com uma indicação de construção do osso ali. Então, mesmo que o dente nasce, e ele normalmente nasce virado para a fenda, e eu já vou explicar por quê, o osso não tem indicação para ser reconstruído espontaneamente. Por quê? Porque o código genético daquela criança, o livro de instruções, a malformação congênita é como se faltasse um pedaço da página, ou se faltasse uma página ou um capítulo do livro. Então, o que vai acontecer? Vocês imaginem assim, ó, o nosso corpo é construído em partes, tá? Como se fosse um grande Lego. Você sabe o que é o Lego, né? Aquelas pecinhas de plástico de encaixar. A face, ela é construída assim. Essas pecinhas encaixam, fundem-se, colam umas nas outras. Num determinado momento, por alguma falha do livro de montagem, uma parte não encontrou com a outra e não se colou. Tá? Então, a construção do osso constantemente vai fazer com que haja células que vão tirando o osso velho e colocando o osso novo, mas essas células só entregam o osso no endereço que estava o osso velho. Então, quando o osso velho foi tirado, as células novas vêm e entregam o osso novo. Então, não vai acontecer das células colocarem osso onde não havia osso anteriormente. O que vai acontecer é que, com a erupção dos dentes, a fenda pode parecer que se encosta mais, que se aproxima. E quando a fenda se aproxima muito um bordo do outro, as gengivas podem se tocar. Ok? E esse toque das gengivas vai fazer com que a imagem da fenda desapareça. Compreende? O processo de erupção dentária, para vocês entenderem. Então, isso foi para explicar por que não é provável que não aconteça isso. O processo de erupção dentária acontece da seguinte forma, Karen. O dente que está a formar-se, ele forma na direção da lâmina dura de osso que está mais próxima da parte de mastigação. Ok? Então, o osso, ele é como se fosse uma esponja por dentro e com uma capinha dura por fora. Olha, tipo um pão de forma, sabe? Tem o miolo mais molinho e a casquinha por fora mais dura. O dente é formado lá no miolo. E ele procura a casquinha que estiver mais próxima para romper e fazer o seu nascimento. Então, quando existe uma fenda, na verdade, o que acontece? É como se aquele pão de forma tivesse uma dobra de casquinha para dentro da região do miolo. Então, o que vai acontecer? O dente, ao invés de descer e ir buscar a casquinha lá embaixo, ele vai encontrar uma casquinha ali no meio do caminho. Então, ele rompe para dentro daquela casquinha, que na realidade é a fenda, não é a parte de baixo onde ele deveria romper. Então, dá a sensação de que aquela situação aproxima ainda mais e confunde essa situação da aproximação, fazendo com que a fenda fique mais imperceptível às vezes. Outras vezes não, outras vezes, mesmo com o dentito erupcionado lá, o dentito fica-se a ver dentro da fenda. E aí é muito importante que as mães tenham a noção de que é preciso, sim, limpar aquele dentinho como todos os outros, tá? Não tem problema nenhum, podem pegar uma escovinha, daquelas escovinhas interdentárias, os escovilhões interdentários, e escovar com jeitinho aquele dentinho, porque ele precisa ser limpo, senão ele vai começar a gerar ali um processo de inflamação gengival que vai dificultar depois a cirurgia de enxerto ósseo. Ok? Ficou esclarecido, Karen? Joia. Não era aquilo que tu querias ouvir, mas é realmente aquilo que é preciso dizer. Sim. Tá bem? Sim. E vocês duas, Tainá e Gabriela, trouxeram alguma questão? Eu acho que agora a gente vai passar aí pela palato, né? Estamos com a cabeça muito na cirurgia. Acho que é questão de cuidar dos pontos mesmo, né? Agora, para não abrir, né? Exatamente. E tem a questão dos dentes também, né?
A fono me orientou usar bastante água, né? Para as comidas que ficarem, não infeccionar os pontos, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Todos os dias. E tem a questão do Tomás agora já nasceu bastante dentinho, né? E os dentes de cima também tortinhos agora, né? E faz parte, né? Essa parte aí dos dentinhos dele. Né? E daqui a pouco nasce o dentinho da fenda também. Isso. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que na fenda transforamen, geralmente, há uma coisa que uma brincadeira de mau gosto da natureza. Porque onde acontece a fenda é onde formaria normalmente o incisivo lateral. E esse incisivo lateral não se vai formar. Mas, em contrapartida, podem se formar dentes supranumerário. E assim mesmo, no plural, pode se formar até mais de um dente supranumerário, que nós chamamos dentes pré-caninos. Então, esses dentes, e eu estou aproveitando aqui para falar, para responder já uma questão que está aqui no chat, quando esses dentes aparecem, muitas vezes, eu acho que tem inclusive um dentista, um colega da dentista aqui na nossa live. Mas quando esses dentes aparecem, nós não podemos fazer uma previsão de longo prazo se esse dente será ou não aproveitável. Alguns desses dentes supranumerários não têm estrutura suficiente ou são usados na movimentação para remodelação óssea e acabam por não ser utilizados, não serem possíveis de aproveitar na fase final da reabilitação. Quando isso é possível, nós conseguimos colocar alguns dentes supranumerários no lugar dessa fenda, e com essa situação, depois nós fazemos um processo chamado coronoplastia, que é como se fosse uma cirurgia plástica em que a gente vai dar àquele dente que nasceu com uma forma estranha, geralmente em forma de cone ou em forma de ponta, vai dar uma forma de incisivo lateral para esse dente. Então ele fica no lugar do incisivo lateral, dentro da zona de enxerto ósseo, juntamente com o canino permanente, que é para isso que a gente faz o enxerto ósseo, para o canino permanente vir para baixo, o tal dentinho da fenda que a gente fala, não é? Portanto, eles vêm para essa região. Ou então os supranumerários, que também são dentinhos da fenda. E alguns supranumerários até são dentinhos à nascença. Alguns dentinhos desses já podem, inclusive, nascer com o bebê. Quando ele nasce, já tem ali um dentinho erupcionado. Uma questão que não foi perguntada por nenhuma de vocês, mas que é importante repetir e refrisar sempre: os dentes nascem quando estão prontos. E os dentes caem quando estão prontos para cair. Portanto, relaxem, tá bem? A Melinda só tem 2 dentes. Aí todo mundo falando que tem um monte de dente. Eu falei, coitada, a minha tá pobre esse dente. Os dentes nascem quando estão prontos, tá bem? E é preciso ter calma, ter muita paciência, porque a latência dessas situações, ela é muito grande. Um exemplo simples para vocês entenderem. Se vocês forem numa sala de aulas onde a maioria dos meninos tem 6 anos de idade, vocês vão encontrar alguns que parecem só ter 4. São só 2 anos de diferença. Mas vocês vão encontrar alguns que parecem ter 8. São só 2 anos de diferença. Mas a diferença dos 2 extremos é de 4 anos. Percebem? E estão na mesma sala porque todos têm 6 anos. O que acontece é que o esqueleto de cada pessoa, assim como a questão emocional que a Tainá estava falando, não evolui no mesmo ritmo para todas as pessoas. Então, há pessoas que amadurecem mais cedo, outras que amadurecem mais tarde. Isso independente do gênero, tá? Não tem só a ver com o fato das meninas amadurecem primeiro, os rapazes depois. Não tem a ver com isso. Mesmo dentro do mesmo gênero, essas situações podem acontecer. Então, o que acontece é que dentro de uma sala de aula de 6 anos, nós podemos ter crianças com aspecto de 4 e de 8 a frequentar o mesmo período. Aquele garotinho bem pequenininho, o outro garotão já um matulão, e estão todos ali no mesmo momento de desenvolvimento intelectual, mas em termos de maturidade esquelética não estão no mesmo momento. Então é preciso ter calma e esperar que tudo aconteça no seu tempo. Tá bom? A nossa live teve sempre aqui com uma série de bravos resistentes. Eu espero que vocês
partilhem muito isso, que vocês que estão aqui presentes, que entreguem esse benefício, esse altruísmo dessas 3 mães que estão aqui conosco, partilhando as suas histórias, trazendo as suas experiências para vocês, que levem isso mais longe, porque é preciso fazer chegar essa mensagem o mais longe possível. Portanto, partilhem essa informação, levem essa live a todo lado onde vocês puderem. E se houver alguém aí no chat, enquanto eu vou perguntar aqui para essas mães uma outra rodada de perguntas, se houver alguém no chat que tem alguma questão que queira fazer aqui ao tio Rony, portanto, não se sinta acanhado, pode enviar aqui no chat, tá bem? E a gente vai, antes do final da live, vamos tentar ajudar a esclarecer alguma dúvida que haja por aí, ok? Agora eu queria saber de vocês o seguinte, a Karen já conhece o Atlas Lipcast um pouco mais do que vocês duas. Eu queria que a Karen me dissesse o que é que acha, Karen, do projeto Atlas Lipcast em termos de a importância que tem para as famílias fissuradas que não estão à beira do hospital do Centrinho, que não estão à beira do hospital da Sobrapar, que não estão à beira de um centro de tratamento. Qual é a tua impressão sobre esse projeto Atlas Lipcast? Eu achei muito legal, porque fala de uma forma muito esclarecedora e muito fácil de se entender. Que às vezes nem o próprio médico consegue explicar para a mãe, e você sempre consegue fazer de uma forma que fique muito bem esclarecida. Muito obrigado, Karen. Tainá e Gabriela, nós resolvemos aqui umas pequenas questões, uma coisa pequenininha. Vocês tiveram a oportunidade de ver alguma coisa do portal do Atlas Lipcast? Eu cheguei a ver a questão do palato, né? Achei interessante também, né? Não sabia que tinha isso, né? Da gente fazer o teste para ver. Achei legal. Bacana, que bom. Gabriela, como é que foi a tua descoberta do Atlas Lipcast? Foi a correr, não foi? Foi correndo, né? Porque eu descobri era 5 horas da tarde, né? Então, assim, foi bem corrido. O que eu vi, que eu achei que me interessou muito, chamou muito a atenção, foi esse do palato, da gente fazer o toque, né? No palato. Então, eu achei bem interessante. Mas vou seguir agora. Tenho certeza que vou gostar mais do que já gostei. Que bom, fico muito feliz com isso. Eu acho que as pessoas que estão aqui, os bravos resistentes, ficaram também esclarecidos, porque a gente agora não tem aqui nenhuma questão em especial. Por isso, antes que a gente entre pela 1h30 de live e vocês têm aí os filhinhos pequenininhos para dar atenção, a Tainá tem consultas daqui a pouco, eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. As mães que quiserem contar as suas histórias, que quiserem participar de uma live como essa, que quiserem vir aqui esclarecer dúvidas, contar histórias, partilhar conhecimentos, experiências, façam contato conosco através do nosso back-office, através do nosso site, www.atlaslipcast.com. É possível, através dali, vocês chegarem a todo lado e, inclusive, para o nosso e-mail, atlaslipcast@atlaslipcast.com. Nós vamos nos despedir. Eu quero agradecer, assim, de coração, essa generosidade, esse carinho com que vocês acolheram essa iniciativa e, obviamente, um agradecimento muito especial à Karen. A Karen que tem sido assim, um farol para muitas mães e também tem sido uma grande aliada do Atlas Lipcast. É muito importante, de fato, nós termos aliados desse porte de mães, e eu queria convidar vocês três, para se integrarem nessas fileiras do Atlas Lipcast, porque eu acho que quanto menos capilar nós formos, mais capacidade de chegada nós teremos. É importante a capilaridade no sentido de recolher todos os pequenos sangramentos que andam por aí,
mas é muito importante nós trazermos isso para um fluxo de doação, de entrega mais forte, mais robusto, e essa canalização com a ajuda de vocês passa a fazer todo sentido. Portanto, eu espero poder contar com vocês daqui para frente nas fileiras do Atlas Lipcast, tá bom? Pode contar. Muito obrigado e Obrigada. até para semana. Semana que vem tem segunda 9h30, às 9h30 de Portugal, às 6h30 do Brasil. E com certeza que o Márcio Roberto vai participar um dia desses nessa live para contar um pouco da história, e a gente quer conhecer a sua e as outras histórias. Entre em contato conosco, manda direct e a gente vai se encontrar na próxima live. A Fissurada pela Vida está chegando aí! Olha que linda! Esta menina que chegou aí agora é uma coisa fantástica, porque a Camila, ela escreveu um livro lindo, 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 que vocês devem ler, chama-se Fissurada pela Vida. É um livro maravilhoso, que é a história da Carol. A Carol é uma fissurada que tem uma história linda de vida, e eu tenho a certeza que para vocês mães, para vocês fissurados, vai ser uma experiência incrível ler esse livro da Carol. Tarsila também chegou aqui agora. Um abraço, Tarsila. A Tarsila é fonoaudióloga, ela é fissurada também e conseguiu. Pessoal, bem-aja. A gente fica aqui a agradecer e a despedir-se a noite inteira e a conversar a noite inteira, mas não pode ser. Valeu, até a próxima. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. É aqui, no ponto de encontro dos amigos do LIP, que nós falamos sobre o tema da fenda labiopalatina de uma forma bem simples e descomplicada. E vamos te ajudar a entender, vamos te orientar e te acompanhar ao longo desta trajetória. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.